Brasil daquela natureza, daqueles mares, daqueles campos, daquelas florestas. Esse Brasil está morrendo. Aquele Brasil do orgulho da sua gente está sendo entregue, está sendo pisoteado, está sendo engolido pelas potências estrangeiras que controlam os grandes grupos econômicos internacionais. Isto e as nossas elites estão aí bobalhonas, espertalhonas, desumanas, comprometidas, estão aí entregando todos os dias em nome de um modernismo que é a própria vergonha nacional. Pois vamos cantar este hino que expressa tudo isto. É aquele que eu até no exílio eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Olá você, tudo bem? Acredito que sim, né? Espero que sim. Bom, mano, de verdade, parece que tá cada vez mais difícil viver nesse país. Um país de incertezas, um país cheio de malandragem, sacanagem. Bom, isso é uma coisa que a gente vê há muito tempo. Mas será que isso é de hoje? Será que isso só existe atualmente? Ou será que toda essa malandragem é fruto de um processo de destruição nacional? Bom, vamos discutir isso, né? Vamos discutir tudo isso mais uma vez. E como você já está vendo aí pelo título do vídeo, hoje vamos discutir sobre a privatização da Eletrobras e vamos falar também um pouquinho sobre aquele que é o primeiro satélite 100% nacional. Vamos lá. Bom, gente, agora essa semana semana passada, né? O governo federal, o governo do nosso maravilhoso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele anunciou que já está com o plano de privatização da Eletrobras todo feito, inclusive publicou edital e tudo mais. Ai, cara, em tempos atrás a Eletrobras era fruto de um processo de soberania nacional, coisa que que na verdade nos últimos anos, nas últimas décadas, deixou de ter soberania, um país que deixou de ter soberania. Bom, e Jair Bolsonaro, ele não está enganando ninguém. Ele foi eleito com essa agenda de vender tudo, de privatizar tudo. Eu torço para que o meu processo de utopia acabe se realizando, que Jair Bolsonaro nessa madrugada bata com a cabeça e amanhã acorde ultranacionalista, ultra-estadista. Infelizmente eu sei que esse sonho é muito utópico e eu sei que isso não vai acontecer de maneira alguma. Por quê? Porque ele foi eleito com essa agenda de vender tudo. Bom, e ele, ao contrário de Dilma Rousseff, está cumprindo com o que prometeu, infelizmente. Odeio esse processo de privatização, de entrega de tudo aquilo que é nacional. Mas ele, ao contrário da traidora Rousseff, pelo menos ele está fazendo o que prometeu. Ele e ela e tantos outros que vieram antes deles devem ser julgados e culpados por esse processo de canalice e entreguismo nacional, culpado de forma devida. Infelizmente eu sei que isso também não vai acontecer, mas vamos lá, né, falar sobre a Eletrobras.
A Eletrobras, para quem não sabe, ela foi idealizada por Getúlio Vargas. Olha, Getúlio Vargas, mais uma vez. Pois é, né? Getúlio Vargas, aquele mesmo Getúlio que fez a Revolução de 30, presidiu o país de 1930 a 45. Em 50, ele volta nos braços do povo, eleito democraticamente desta vez. E em 54, deixa a vida para entrar na história. Pois é, esse mesmo Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas que foi sanguinário e democrático. Infelizmente, Getúlio Vargas matou pouco. Infelizmente. Se Getúlio Vargas tivesse matado um pouquinho mais, muito provavelmente a gente não estaria na bagunça que a gente está hoje. Ela também foi idealizada por Getúlio Vargas lá em 53, 54, pouco antes de morrer. E quando Getúlio Vargas idealizou a Eletrobras é exatamente o que ela era até há um certo tempo atrás, né? Antes do processo de canalice. A Eletrobras ela foi idealizada dessa forma, de ser uma grande empresa de energia, uma grande empresa nacional de energia, que viesse a garantir a geração, produção e distribuição de energia para todo o país. A Eletrobras foi idealizada por Getúlio em 63, se eu não estou enganado, nas mãos do João Goulart. Foi quando ela teve início de fato, quando foi retirada do papel e passou a começar a exercer todo aquilo que vinha a ser a Eletrobras que a gente conhece. Bom, só que ela só viu se tornar esta Eletrobras que a gente se conhece no período militar, no regime militar, na ditadura militar. Essa mesma ditadura a qual tantos morrem de medo, tantos não gostam nem de escutar falar no nome, só de escutar falar em militar já fica todo trêmulo dizendo que militar é o demônio na terra. Não é bem assim, calma. Por quê? Porque a ditadura militar, como o próprio nome diz, foi uma ditadura, foi uma tirania, foi um regime de exceção. E você quer que o regime de exceção seja bonzinho? Bonzinho ele não vai ser, seu babaca, tá? E só para constar, ao contrário desses comunistas de hoje em dia que, ao invés de entregar armas, estão entregando flores, não se ganha uma guerra com flores, tá bom, seus babacas? E muito longe desses ditos fascistas que não tem nada de fascista, antes fossem, infelizmente não são. Bom, os militares, cara, hoje eu tô falando muita merda, né? Tô falando muita merda. É porque eu fico revoltado com essas coisas que acontecem. Mas calma, vamos continuar a falar da Eletrobras. Bom, a Eletrobras ela só veio ganhar substância, só veio ganhar esse grande projeto nacional e de cunho desenvolvimentista por todo o país nos governos militares, onde surgiu a maioria das hidrelétricas que a gente conhece, porque boa parte das grandes hidrelétricas foi idealizada naquela época, idealizadas e construídas naquela época. Bom, a gente tem como maior exemplo a grande usina de Itaipu, a Itaipu binacional, né? A Itaipu Brasil-Paraguai, enfim, que se tornou a maior hidrelétrica do planeta. E foi com a Itaipu que esse grande projeto nacional de energia pôde vigorar e pôde se tornar o que a Eletrobras foi idealizada lá atrás. E a Eletrobras ela se tornou uma grande empresa mundial de energia. E em especial energia hídrica, ou seja, hidroelétricas, energia das forças das águas.
Foi assim que a Eletrobras prosperou e se manteve por muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, até os canalhas, canalhas e canalhas começarem um processo de destruição da Eletrobras lá na década de 90, na mão do canalha, canalha e canalha Fernando Henrique Cardoso, um dos demônios na Terra. A Eletrobras era um gigante, fruto da prosperidade, fruto de orgulho nacional. E depois deste canalha, a Eletrobras começa o seu processo de destruição. Por quê? Por que será? Por que será? Porque se tem que entregar nas mãos do estrangeiro tudo aquilo que é nacional. E quando foi idealizada por Getúlio Vargas lá atrás, e quando ela passou a começar a dar os seus primeiros passos ali com o João Goulart, criou-se um processo de empresa ligada à água e energia. Ou seja, esse processo de água e energia vinha a ser construído ao longo das décadas. E assim que viu todas essas grandes hidrelétricas que tem hoje. E depois deste canalha FHC, um dos demônios que eu não gosto nem de falar o nome, o processo de sucateamento da Eletrobras começa. Porque é a partir daí que começa a doação de tudo aquilo que é nacional. Não que não tivesse começado antes, né? Porque a culpa em si é do processo democrático que foi vigorado aqui, que foi implantado aqui. Porque isso veio de toda a década de 90, mas quem de fato começou a concretizar tudo que os privatistas queriam foi o canalha do Fernando Henrique. Tanto é que boa parte das privatizações que ocorreram assim em massa, em privatizações pesadas, ocorreu na época dele. Bom, e esse processo de privatização ele se teve por meio da Eletrobras, né, em si, que a gente está comentando, ele se teve no processo de distribuição e geração de energia. De que forma? De que forma que isso acontece? No meio de distribuição, bom, os caras tinham que criar uma desculpa perfeita para que pudesse vender a distribuição de energia. Ou seja, a forma como a energia é distribuída, a infraestrutura de cabos e rede elétrica pelo país. E de que forma que a gente vai dizer que a gente, ou melhor, qual a desculpa que a gente vai dar para poder fazer isso, para poder privatizar a distribuição de energia no Brasil, ou a energia do Brasil em si? Como que a gente vai fazer isso? Simples. Inventa aí uma desculpa, diz que tudo que aquilo que é nacional não presta, e o povo vai engolir calado, e a gente vai privatizar tudo e tirar a nossa propina por trás. E aí que começa o processo de privatização da Eletrobras. Desta forma, os caras vêm com a desculpa de tudo que aquilo que é nacional não presta, ou melhor, tudo que é aquilo que é estatal e nacional não presta, e começa a privatizar, né? Bom, aí para quem que vai essas privatizações, quem é que ganha com essa privatização da Eletrobras? Curioso, né? Muito curioso isso. Quem começa a ganhar com essa privatização da Petrobras são as empresas multinacionais de energia, de distribuição de energia. E quem são essas empresas multinacionais de distribuição de energia? Sério, cara. É até vergonhoso falar sobre isso. Quem compra boa parte da distribuição de energia são empresas chinesas e uma empresa italiana. Boa parte delas. Boa parte da distribuição de energia no Brasil foi comprada por empresas estatais chinesas e uma empresa estatal italiana. Espera aí,
Como assim? Mas os caras não deram a desculpa de que tudo que é estatal não presta. Como que eles estão vendendo para uma empresa estatal de outro país? Eles fazem o contribuinte brasileiro de piada, literalmente. Por quê? Porque são empresas estatais de outro país. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Porque é ali que eles conseguem tirar a propina. Sabe que não tem ninguém aqui no Brasil que vai querer gastar dinheiro para comprar uma empresa nacional. Ainda mais uma ex-estatal. Né? Ninguém aqui no Brasil vai querer fazer isso. Já que aqui no Brasil tem muito idiota que diz que estatal não presta pra porra nenhuma. Na verdade, isso é só uma desculpa para doar para os outros aquilo que é nosso. E a desculpa de que o que é estatal não presta é só para dar para os outros aquilo que é nosso e os caras tirar propina em cima. Pura e simplesmente isso. Então, para empresas estatais de outro país, doam para empresas estatais de outro país. E aí que tá a canalice. É nesse meio de processo de privatização que começa com o canalha Fernando Henrique, se estende pelos governos petistas. Ah, mas o Lula não doou, o Lula e a Dilma não doou, tão quanto Fernando Henrique. Ah, mas ele não doou, eles fizeram um processo de concessão. Sério? E tu acha que um processo de concessão é o quê? O processo de concessão é uma privatização. Por isso simplesmente, mas não é que os caras vão ter o direito ao uso só durante ali alguns anos e depois vai ser devolvido para o Estado. Não, não é privatização esse negócio de concessão. Sério, cara? Sério mesmo que você quer discutir isso? Lógico que há um processo de privatização. Por quê? Porque esses caras nunca que vão devolver para as mãos do Estado novamente. Nunca. Sabe por quê? Porque sempre vai ter um juizeco desses aí por detrás, dando para empresas que tinham esses tais processos de concessão, dando o direito de continuar com essas tais concessões infinitamente. Por quê? Porque juiz aqui é o que manda, é o que tem poderes de verdadeiros imperadores. Por isso que essas empresas jamais voltarão a ser públicas, a não ser que surja um novo Getúlio Vargas, que pelo que parece está cada vez mais difícil. Bom, e esse processo de sucateamento, de vendilhão, de venda de tudo aquilo que é nacional, acontece desta forma. Acontece nos governos da década de 90, acontece nos governos petistas, aconteceu no governo de Michel Temer e está acontecendo no governo de Jair Messias Bolsonaro. A diferença de Jair Bolsonaro para os outros é que Jair Bolsonaro foi eleito com esta agenda e ele está cumprindo a agenda que ele prometeu. Infelizmente. Eu queria que, sinceramente, que ele não cumprisse com aquilo que ele prometeu. E, infelizmente, ele tem palavra. Pelo menos com o processo de sucateamento e venda daquilo que é nacional, ele tem palavra. Infelizmente. O que é um crime vender tudo que é nacional. Canalhas, canalhas e canalhas. E esse processo de sucateamento, ele não é de hoje, tá? Ah, mas está sendo repetitivo. Eu sempre sou repetitivo. Por quê? Porque eu quero que fixe na sua cabeça. De verdade. Eu não sou o dono da verdade absoluta. E nem sou filho dele. Mas se fosse, eu ia estar dizendo o mesmo que eu estou dizendo aqui agora. Não ia fazer diferença alguma. Tá? E tenha cuidado com esses que dizem que a solução é vender tudo. Por acaso, o preço da energia elétrica caiu depois que foi vendido para essas multinacionais? Para essas multinacionais estatais?
Acredito que não, né? Pelo contrário, só subiu, subiu e subiu. Ainda mais, vocês aí, coxinhas, ancapes, que odeiam tanto o chinês, a energia da tua casa está sendo distribuída por uma empresa estatal chinesa, tá? Lave a boca antes de falar dos chineses. Porque, bom, a única diferença é que você está no Brasil, né? Mas se você estivesse na China, você ia ter o tratamento devido por falar tanta merda. E este é o nosso Brasil, cara. O Brasil que as pessoas odeiam tudo aquilo que é nacional e batem palma para tudo aquilo que vem de fora. Mal sabe elas que o que vem de fora, eles não vêm aqui para fazer doação, muito pelo contrário, não vêm aqui para fazer caridade de forma nenhuma. Cara, e aí, como é que a gente vai fazer? Como que a gente pode se livrar de tudo isso? Como que a gente pode ter o nosso país de volta, as nossas empresas de volta e tudo aquilo que é nacional de volta? Louco, né? Louco falar sobre isso. Porque, como eu já falei anteriormente, um Getúlio Vargas tem que surgir para isso acontecer. E o Getúlio Vargas está cada vez mais difícil. Espero que aconteça nesta década de 20 como aconteceu na década de 20 passada, na década de 20 do século passado, a qual a baderna foi grande, a qual a bagunça foi grande, a qual fizeram movimentos culturais, sociais de todas as formas e no fim acabou resultando em um Getúlio Vargas. Espero que aconteça exatamente da mesma forma, que é o que está faltando. Um novo Getúlio Vargas. A década de 30 está bem aí. E espero que ela nos traga bons frutos. Aliás, será que a gente vai conseguir viver até lá? Tá cada vez mais difícil, né? Tá cada vez mais difícil. E de que forma a gente vai reverter esse quadro? Bom, é triste, é doído ver esse processo de entreguismo nacional. De fato é. De fato é muito doído. Porém, no caso da Eletrobras, por exemplo, as hidrelétricas estão aí. As nossas empresas geradoras de energia estão aí. As nossas usinas de energia estão aí. A nossa rede de distribuição de energia também está aí. Ah, mas tudo isso está sendo vendido para os gringos, está sendo vendido para companhias multinacionais. De fato. Porém, a infraestrutura ainda está aqui. Não tem como eles arrancar daqui e levar lá para o país deles. O bom é isso. Ou seja, se por acaso logo mais surgir um novo Getúlio Vargas, ele consegue nacionalizar tudo isso novamente. E esta é a solução. A nacionalização de tudo aquilo que foi entregue aos interesses internacionais. A nacionalização é o caminho. Porque não se cria empresas como a Eletrobras, a Petrobras, a Embraer e tantas outras da noite para o dia. E o processo de nacionalização é fundamental para que tudo isso volte às mãos do povo, às mãos do Estado, às mãos da nossa nação. Isto é fundamental. Bom, mas tem outra coisa que a gente tem que comentar em relação a tudo isso, em especial as nossas hidrelétricas. E só mais uma coisa, quem está comprando não é só empresa chinesa, nem somente empresa italiana, tá? O nosso país está sendo vendido aos montes para quem quiser vir aqui pegar a doação. Porque na verdade não está nem sendo vendido, está sendo doado. Porque o preço pelo qual esses canalhas estão vendendo as nossas empresas, as nossas riquezas,
não chega nem perto de pelo menos 30% daquilo que elas realmente valem. O vale. Enfim, pegue a referência oculta como você bem entender. Ou seja, todo mundo está pegando um pedacinho do nosso país. E agora, para finalizar todo esse assunto sobre a Eletrobras, precisamos comentar algo bem importante e que faz parte desse conjunto. Bom, por que eles querem a privatização das nossas usinas hidrelétricas e das nossas fontes de energia? Porque o Brasil é se não o único, na verdade, país no mundo que tem a maior quantidade de água doce líquida do mundo. A maior quantidade de água doce líquida do mundo está aqui no Brasil. E isso tudo acontece no processo de dominação, nesse processo de doação de tudo aquilo que é nacional. Nesse processo de dominação, eles vêm aqui nos dominar culturalmente, para que dessa forma consigam roubar tudo aquilo que é nacional. Bom, e esse processo de dominação, ele vem para que essas tais pessoas estejam bem próximas de tudo aquilo que é nacional, de tudo aquilo que é riqueza do Brasil. Tá ficando cansativo, né, esse assunto? Eu sei, mas continua aí um pouquinho, que agora que você vai escutar sobre a cereja do bolo. Se você quiser continuar aqui entendendo o porquê que eles querem a Eletrobras. Bom, como eu estava falando das águas, como boa parte da água doce líquida do planeta está aqui, para quem não sabe, a água doce ela será o ouro do próximo século, será o petróleo do próximo século. Por quê? Porque energia é o que manda no mundo. E fontes de energia, hoje a gente tem de várias as formas. Tem energia dos ventos, coisa que aquela ex-presidenta quis usar para estocar para usar depois. Não sei como ela iria fazer isso, mas ela quis estocar o vento. Enfim. Tem a energia solar, a energia hidrelétrica, que é no caso boa parte da nossa energia. Tem energia eólica, né, que é a energia dos ventos. Tem a energia térmica, tem energia de biomassa, tem tudo e quanto hoje a gente consegue fazer energia. E existe um dos trunfos, que será o trunfo de energia futuramente, o projeto de fusão nuclear, que, para você ter ideia, esse é o trunfo da energia futuramente. Inclusive vou gravar um episódio sobre isso mais pra frente. Aí vocês vão saber o que é energia de verdade. E quem conseguir fazer a energia nuclear, de fusão nuclear, primeiro, vai conseguir dominar o mundo. Só que vai ter energia, mas vai estar faltando uma única coisinha, que é ainda mais importante. Porque a energia de fusão nuclear você consegue gerar em uma pouquíssima quantidade de tempo energia que você demoraria décadas para gerar. E isso será possível. E esse processo de dominação mundial, ou melhor, de poder mundial, vai estar faltando uma única coisa para o futuro: água. Quem tiver o poder sobre a energia e sobre a água no futuro terá o poder de controlar o mundo.
Sabe por quê? Porque eles querem a nossa água, ou melhor, porque eles querem a nossa energia, que ao mesmo tempo de ter as nossas energias estão tendo as nossas águas. Por quê? Porque boa parte da nossa energia é gerada por hidrelétricas. E hidrelétricas, como o próprio nome diz, hidro, água. Ou seja, quem conseguir ser dono das usinas de energia do Brasil consegue ter controle das nossas águas. E é por isso que essa gente quer a Eletrobras, e é por isso que essa gente quer ser dono de tudo aquilo que é processo de geração de energia nacional. Por quê? Porque quem tiver a nossa água vai ter poder de controlar o mundo, vai ter o poder de controlar as guerras do próximo século. Eles vão repartir o Brasil, vão esquartejar o Brasil em vários pedaços para doar tudo aquilo que é nacional. E se a gente não mudar isso a partir de agora, o quadro será irreversível. É por isso que eles querem a nossa água. É por este motivo. Por este motivo que eles querem as nossas águas. Por esses motivos. Porque eles querem o poder. E pelo poder essa gente é capaz de qualquer coisa. Só que eles não vêm aqui fazer doação. Eles vêm aqui roubar o que é nosso. Bom, para não dizer que eu não falei de flores, vamos falar de coisa boa. Uma coisa boa que poderia ter acontecido milênios antes, infelizmente não aconteceu. Vamos falar do primeiro satélite 100% nacional, o Amazônia 1, ou como os gringos chamam, Amazônia ONI. Vamos lá. Bom, o primeiro satélite 100% nacional, ele foi idealizado bem lá atrás, muito lá atrás. Foi idealizado em 79 pelo militar mais fraco, pelo presidente mais fraco dos militares, João Batista Figueiredo, em 1979. Bom, 79, né? 79. Pra você ter ideia, o primeiro satélite da humanidade foi o Sputnik 1. Foi lançado muitas décadas antes. 2 décadas antes, mais ou menos, né? Pouco antes, na verdade. Porém, vamos falar daquilo que é nacional, que é o que importa. Esse satélite foi idealizado em 79 por João Batista Figueiredo, e que na época que ele foi idealizado tinha o poder de entregar nas mãos do Brasil toda aquela que viria a ser a infraestrutura do futuro, não só do nosso país, mas do mundo. Infelizmente, nas últimas décadas, quando isso passou a se tornar real de fato, com as telecomunicações e com toda a vigilância cyberespacial que tem ao redor do planeta por meio dos satélites, o Brasil acabou perdendo esta corrida. Por quê? Porque de todos os satélites que a gente tem em órbita, boa parte desses satélites, ou 100%, ou quase que a maioria deles, foi construído pelos gringos, foi construído pelos lá de fora, a qual a gente sabe que essa gente não vem aqui de bom grado. Muito pelo contrário, eles colocam esses satélites em parceria com a gente, de certa forma, para ter acesso à segurança nacional. De segurança nacional não existe com essa gente por detrás. E o Brasil acabou perdendo esta corrida do satélite. E a gente só tem satélite em órbita que foi construído em parceria com outras nações. E é por isso que o Amazônia 1 é de extrema importância.
Por quê? Porque é um satélite que a gente levou. Se esse satélite fosse uma pessoa, ele teria a idade de ser meu pai. Porque um satélite que demora 40 anos para ser construído, sinceramente, né, cara? Esse satélite levou mais de 40 anos para ser construído. Olha que louco, cara. Olha que louco. Foi idealizado lá atrás e só agora que a gente veio terminar de construir e colocar em órbita. Bom, neste último dia 28, depois de muita peleja, depois de muitos cortes no Ministério da Ciência e Tecnologia e depois de tanta canalice, foi colocado em órbita o Amazônia 1. Satélite este que é muito importante para o processo de tecnologia aeroespacial nacional, seja de foguetes, seja de satélites. Porque é a partir daí que a gente poderá vir dar o pontapé inicial para uma possível corrida espacial, que infelizmente está muito longe da nossa realidade hoje. Mas tecnologia, a gente está começando a provar para o mundo, depois de décadas de atraso, que tecnologia, inteligência, capacidade cognitiva o brasileiro tem. Só está faltando investimento. Só está faltando investimento em povo e em nação para que isso seja possível. E ele é de extrema importância. Extrema importância para uma nação soberana que tenha controle sobre os seus próprios satélites e que não tenha uma nação estrangeira tendo total acesso a dados sensíveis que serão de segurança nacional. Este é o processo de aprimoramento das nossas tecnologias que deve ser levado para o nosso desenvolvimento, para que o nosso desenvolvimento seja capaz. Porém, não se faz isso cortando verba, cortando dinheiro do Ministério das Ciências e Tecnologia. Infelizmente, esqueceram de avisar isso para todos estes democratas que aí estão. Não se faz um satélite desse sem investimento. Esqueceram de avisar isso para Fernando Collor, Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Esqueceram de avisar que não se faz tecnologia sem investimento, tá? E é dessa forma que a gente tem que chegar em um grande processo de nacionalização por meio do investimento em gente e em tecnologia. Cara, nosso país tá difícil, né? Tá difícil a gente viver aqui, mas se a gente fizer tudo certo na próxima década, a gente será ou voltará a ser a nação do futuro que a gente já foi um dia. A grande nação idealizada lá atrás. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Sigam Rubem Gonzalez e se livrem dos ratos do mundo. E até mais.